Pessoal, dando continuidade ao que não pode faltar na sua peça processual de direito constitucional, da segunda fase da OAB, eu vou tratar agora de uma peça que aparentemente é uma peça tranquila, mas que as pessoas confundem muito. Por que confunde? Porque ela não cai muito, né? Mas dentro do nosso universo de peças, né? Se você contar aí, a possibilidade de peça ser cobrada na segunda fase do AB é mais de 15 peças, tá? Então, desse universo, né, de peças possíveis de cair, é uma peça que o pessoal deixa de lado. Só que, no último exame, tá, 2019, caiu o quê? Recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, que também não cai. Até porque recursos são duas peças. A primeira peça é uma peça de rosto e a segunda é a peça propriamente dita, né? Então, a gente vai tratar especificamente quando a gente for falar de ROC, de RESP, recurso especial e recurso extraordinário. Não vou me adentrar agora, só que a gente sabe que recurso são duas peças. Então veja, olha só, a atenção que nós temos que ter. Por quê? Porque em vídeos passados aí, nós temos a primeira coordenada. Ou seja, você pegou a peça, a prova lá, pegou a prova da OAB. Pegou a prova da OAB? Nós temos duas situações, tá? Cláusula pétrea. Presta atenção, tá? Presta atenção. Você pegou a prova da segunda fase da OAB. Pegou lá. Segunda fase da OAB, tá? O que vai acontecer? Você só tem duas situações. Cláusula pétrea. Pegou a prova, a peça que vai ser cobrada ou vai ser petição inicial ou vai ser recurso. De novo, só vai ter duas situações. No caso hipotético lá, que ele vai te dar para você elaborar sua peça. Ou vai ser petição inicial ou será recurso. Você pegou a prova lá, começou a ler, entrou com mandado de segurança, foi recusado, tá? Recorreu ao tribunal, tribunal, recurso. Você vai ler lá, já teve uma sentença, a parte recorreu, já teve uma sentença, então nós estamos tratando de recurso e você vai excluir o quê? A petição inicial. Ou você está lendo o caso lá, segunda fase, está lendo lá, está lendo, tá lendo uma peça lá, leu a primeira vez, leu a segunda vez, leu a terceira vez, leu a quarta vez. Você identificou que não é recurso, tá? Que não houve uma sentença, então não é apelação, não é recurso extraordinário, ROC, enfim, não é recurso. Então você tem duas situações. Ou é uma ação de controle concentrado no STF, ou é uma ação de controle concreto, ou difuso, ou como ainda a doutrina fala que é controle difuso de convencionalidade, ou apenas controle convencional. Ou seja, ou excluiu o recurso. Então é uma petição inicial, é um pedido inicialmente ao Poder Judiciário. Ou você tem, nessa petição inicial, uma ação de controle concentrado no STF, aí você vai ter ação direta de inconstitucionalidade, que a gente chama de genérica. Por quê? Porque tem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão específica. Então nós temos aí a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADIO ou ADO, ação direta de constitucionalidade por omissão. Nós temos a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos a ADPF, tá? Arguição, tá? Enfim. E temos a reclamação. Então, essas aqui, STF.
ADI, ADC, ADO, ADPF e reclamação. Nós estamos aonde? Na ação de controle concentrado no STF, que é em tese, tá? Que é em tese. Beleza. Eu vou aprofundar isso quando for falar do que não pode faltar na sua peça de ADI, de ADO, ADC, ADPF e reclamação. Bom, aí você viu aqui que não é em tese, tá? Por quê? Porque se trata de uma situação concreta, não é em tese. Nós estamos, então, a nossa peça é a ação de controle concreto ou ação de controle difuso. Por que é difuso? Porque está em todo o âmbito do Poder Judiciário, tá? Desde o juiz da Justiça Comum, que é federal ou estadual, lembrando que a estadual é residual, ou pode ser tribunal, ou Tribunal Superior, tá? Ou o STF. Então, por isso que é difuso, tá? Então, vamos lá. Essa peça, qual é essa peça que eu estou falando aqui? É a ação, tá? De procedimento comum. Ou ação de rito comum. Ou ação comum. Ou a antiga ação ordinária, que ainda muita gente usa. Ação ordinária, a gente já sabe que é ação de procedimento comum, tá? Tanto acontece. Estamos na ação de controle concreto ou de controle difuso. Mesma coisa. Por quê? Porque é interpartes. É uma pessoa física ou jurídica contra alguém. Pode ser união, pode ser uma autoridade coatora. Por quê? Ação, habeas data, por exemplo. Você vai por eliminação, tá? Para você achar a ação de procedimento comum. Eliminação. É uma pessoa que está querendo ter acesso ao banco de dados para ratificar, retificar, mudar, acrescentar? Não, então não é habeas data. Excluiu. É uma pessoa que está sendo impedida do seu direito de ir e vir, ou poderá vir a ser presa, não vai ser impedida, né? Poderá vir a ser presa. Trata-se dessa causa, assim, dessa situação, melhor dizendo, da pessoa estar impedida de ir e vir porque pode ser presa. Aí nós temos o quê? O HC, que é o habeas corpus, tá? Preventivo ou repressivo, se já aconteceu, é repressivo. Se há possibilidade de haver esse impedimento de locomoção que a pessoa julga ilegal, entra com HC, beleza. Então não é HC. É o caso de um direito constitucional, previsto do artigo 1º ao artigo 17, que a pessoa quer usufruir, gozar o direito. Está escrito lá na Constituição, mas não tem essa lei ainda, porque depende de uma lei complementar, uma lei a posteriori. Não, no meu caso não se trata disso. Então não é mandado de junção. Então você está só eliminando. É o caso de uma ação que visa proteger o patrimônio público, histórico, cultural, uma obra superfaturada que não teve licitação, irregularidade? Não é. Então o quê? Ação popular. Tá? E a ação civil pública. Você também viu lá os entes que podem adentrar, tá lá, administração direta, Ministério Público, Defensoria, que é parecida com a ação popular, tá? Você vai ver, não é ação civil pública. Pô, beleza. Sobrou o quê? Ação de procedimento comum. Esse é que é o problema. Por quê? Porque não é muito cobrado, como o ROC que caiu na última prova, na última, 2019, finalzinho lá. É muito comum, ROC, né? Recurso ordinário constitucional. Ação de procedimento comum, eu tenho que falar justamente por causa disso. Porque nós estamos acostumados com a impetração de remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança. Então, nesse universo das provas, das ações mais badaladas, nós sabemos o quê? Que o mandado de segurança é residual, até mesmo pelo próprio texto dele. Quando não cabe habeas data, quando não cabe habeas corpus, né? Aí você, cara, residual, se não for nada dessa, é mandado de segurança. Aí é que está o problema. A confusão está justamente porque as pessoas confundem, porque não cai muito, a ação de procedimento comum ou ação ordinária
com mandado de segurança. Então, como na sua mente essa ação de procedimento comum ou ação ordinária está lá, está bem longe, você vai olhar assim, eliminação. Não é recurso. Não é ação de controle concentrado no STF, nem tese, é um caso concreto. É uma pessoa que não teve seu direito, tal, enfim. Não é habeas data, não é habeas corpus, não é mandado de injunção, tá? Não é ação popular, não é ação de procedimento, não é ação civil pública, mandado de segurança, só pode ser, é o que sobrou. Veja, aí é que está a casca de banana. Aqui a gente não pode escapar nada. Aqui o jogo é duro, é pesado. Por quê? Porque, meu amigo, em guerra avisada não morre ninguém. Então, se você está preparado para tudo, pode vir que tu vai nadar de costa. Né? Em lagoa que tem piranha, jacaré, nada de costa, meu irmão, pode vir. O que não pode é, casualmente, você tá lá, isso aqui, eu vou fechar aqui. Só vou te dar, claro, ação de controle concentrado, a DI, a DC, a DO, a DPF, reclamação, vou te dar aqui, recurso ROC, RESP, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário, constitucional. E na ação de controle concreto eu vou fechar aqui HD, HC, MI, meu amigo. Aí chega a prova lá. Tu prega, por eliminação, só sobrou mandado de segurança. Veja, mandado de segurança, ele tem 3 pilares. Quais são? Uma, autoridade coatora. Meu amigo, não pode faltar. Na ação de procedimento comum, não tem autoridade coatora. Veja, no mandado de segurança, não cabe dilação probatória, produção de prova. Por quê? Porque no mandado de segurança a prova é pré-estabelecida. Na ação de procedimento comum ou ação ordinária, você vai ter que provar lá, né? Cabe a dilação probatória, tá? Veja. E no mandado de segurança, o prazo é decadencial, se for repressivo. Não há que falar em prazo no mandado de segurança preventivo. Então, a princípio, não tem o que confundir a ação de procedimento comum ou ação ordinária com mandado de segurança. Não tem. Por que as pessoas confundem? Porque vai ver lá no ranking das provas passadas, para mandado de segurança, tu vê um monte. Ação de procedimento comum, você vê? Não. Então você acaba deixando de lado, não dando valor, e aí vem a prova. Quando vem na prova, tu fala assim, pô, cara, não é mandado de segurança que é residual, aqui não cabe mais nada. Aí que está o detalhe. Não. Você vai ter que ver a situação, tá? Para você poder ter o discernimento de ver os itens prioritários, os pré-requisitos do mandado de segurança. Tá? Direito de certo, como já falei, prazo decadencial, né? E autoridade coatora. Quer dizer, então, não tem que confundir. Beleza? Eu tive que fazer essa introdução aí, esse apontamento, porque volta a chamar a atenção. A ação de procedimento comum ou a antiga ação ordinária, como as pessoas ainda chamam a ação ordinária, ela não faz parte, quer dizer, no nosso mundo de provas, não cai muito. É do nosso dia a dia. Tá? Então nós temos que ter essa noção. É nosso dia a dia aí, cara. A advocacia aí, você vai trabalhar com a ação de procedimento comum. Só que para efeito de prova, as pessoas, né, enaltecem ou focam habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular. Aí esquece de procedimento comum, ação ordinária. E aí você pode se dar mal. O estudante, menos avisado, vai descer na ladeira, vai dar mole e vai perder essa questão, beleza? No caso da ação de procedimento comum, não tem foro privilegiado, tá? Não tem aquela prerrogativa de foro, melhor dizendo. Então ela é o quê? É uma justiça comum. A justiça comum se divide em justiça comum federal ou justiça comum estadual, que é o quê? Residual. Por que residual?
Para a Justiça Federal, está lá no artigo 109 da nossa Constituição, tá? Federal. Artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar. Se não está aqui, ó, inciso 1, caso da União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, enfim. Aqui, ele está excluindo aqui, nesse inciso 109, inciso 1, ele está excluindo aqui os estados, está excluindo aqui os municípios, está excluindo o quê? Sociedade de economia mista. Então aqui, você vai pular para onde? Artigo 125. Artigo 125, vamos lá. Caput do artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Os princípios constitucionais. Veja. Por isso que a justiça estadual é residual. Primeiro você vai ver, o caso concreto vai te dar, se reportar à União, artigo 109, juiz federal. Aí o juiz federal, você já sabe que é, né? Ao excelentíssimo senhor doutor juiz federal da pontinho, 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 vara federal, pontinho, pontinho, da seção judiciária do estado tal. Se ele falar o estado, você vai botar o estado. Ou então, do estado, pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Quem está estudando sabe que eu estou falando aqui. Tá legal? Então, o que acontece? Você vai ver, né, nesses manuais aí de elaboração da peça, pererê, parará, beleza, tá? Então, nós vamos lá para a receita de bolo, né, que não pode faltar na sua peça de procedimento comum ou ação ordinária. Veja, lembrando que não tem foro, né, privilegiado, tá? Então, justiça comum, federal ou estadual. Você detectou lá, a Universidade Federal, o hospital, não sei o quê. Meu irmão, você tem que se ligar. Você identificou que é o órgão federal, ou ele cita, no caso da peça, que é a União, bom, beleza. Juiz federal, você sabe que não tem prerrogativa de foro. Juiz federal, singular, monocrático, né? Tá tranquilo. Juiz singular, monocrático, tá? Juiz de primeiro grau, primeira instância. Tudo singular, tudo mesmo nome aqui. Então você vai lá no artigo 319, cara crachá, o nome da pessoa, tá? Beleza? Você vai acrescentar, depois do nome da pessoa ali, nacionalidade, porque não tem lá no 319, no artigo 319 do CPC e incisos, não tem nacionalidade e não tem o RG. Então você vai acrescentar, né, nacionalidade, aí você vem lá, aquela receita de bolo lá, profissão, se ele não falar, tu bota profissão, pontinho, pontinho, estado civil, que lance todo mundo já sabe, receita de bolo, tá? Aí tu vai botar o RG, CPF, endereço eletrônico, residente domiciliado. Aí depois disso aí, nessa cidade, aí você vem para o seu advogado e infracionado, conforme procuração anexa, tá? Com escritório, 3 pontinhos, endereço que indique para fins do artigo 77, inciso 5, do Código de Processo Civil. Como se trata de uma ação de procedimento comum, aí você vai ajuizar, tá? Ou propor. Impetrar é só para HC, HD, mandado de injunção, enfim. Então tá. Propor, ajuizar, vai botar lá, ação de procedimento comum. Se houver o caso de pedido liminar, você vai acrescentar, tá? Ou ação ordinária. Você vai encontrar manual que ainda usa esse termo, é mesmo manual novo, né, 2020, tem lá ação ordinária. Eu, particularmente, vou botar ação de procedimento comum, tá? Aí você vai ver se a tutela se você, na dúvida, tutela de urgência ou liminar. Mas se você identificou ali que é uma tutela de urgência, que você quer antecipar o direito, aí você vai botar tutela antecipada. Se você vê que é uma tutela de urgência que você quer preservar o bem até o final do processo, né? Preservar o objeto, aí você vai colocar o quê? Pô, ação de procedimento comum com pedido de tutela cautelar. Pô, tranquilo, sem mistério. Aí vem síntese dos fatos, vai narrar lá tudo que aconteceu. Não precisa aí dizer porque, por esse motivo vou entrar, igual nas outras peças, com esse remédio constitucional. Não, só cita ali, síntese com as suas próprias palavras. Tá? Então tem 2 detalhes que eu quero falar para vocês. Tá?
Se o caso vier falando da hipossuficiência, tá? Aí o que acontece? Você vai ter que botar um inciso lá de justiça gratuita, tá? Ou gratuidade da justiça, como queira. Aí você vai ter que colocar, não pode faltar. O nosso foco aqui é o que não pode faltar. Então é o seguinte: se o caso concreto falar que a pessoa é pobre, não tem condições, tá? Eu já vim lá falando lá hipossuficiente. Pô, cara, primeiro ponto, primeiro algarismo romano 1 traço da gratuidade da justiça ou do pedido de gratuidade da justiça. Nesse caso, você vai citar dois artigos. O artigo lá do Código de Processo Civil, que é o 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, tá? E o inciso 74 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Veja, nesse primeiro item aí, se a peça relatar, né, que o autor, né, ele é hipossuficiente, ou é pobre, ou não tem condições financeiras, você vai ter que citar esses dois fundamentos, né? O artigo 99, parágrafo 3º, também trata também da justiça gratuita, e o artigo 74 da Constituição. Beleza? Beleza. Depois vem o quê? Dos fatos. Vai lá sintetizar com suas próprias palavras, tá? Se tiver pedido de tutela de urgência, artigo 300, Código de Processo Civil, você vai dizer lá, se tiver uma verossemelhança, né, do que você está pedindo, formação do bom direito, vai ter que relatar. E perigo em mora, né? Ou o risco do processo, né? Pela demora da sentença. Aí você vai ter que citar, até porque está no caso lá, né? Você vai ler lá, se você está pedindo tutela de urgência, tem que botar esses dois itens, não tem porquê, tá? Aí nós vemos para quê? Fundamentos jurídicos. Aí, claro, que o caso que ele vai te dar lá, ele vai narrar, você vai ver, né? Fundamentos for leito hospitalar, se for vaga em concurso, por isso que as pessoas já falam, concurso, mandado de segurança. Negativo. Tem alguma autoridade coatora ali? Não. Tem algum prazo decadencial, algum toma? Não. Meu amigo, então não é mandado de segurança. É um direito líquido e certo. Tá? Não cabe dilação probatória? Porque aqui, na ação de procedimento comum, você vai pedir provas. Se o caso, né, da prova da OAB te falar em testemunhas, vai ficar até mais fácil você identificar que é uma ação de procedimento comum. O problema da ação de procedimento comum, torna de falar, torna a dizer, é que ela não costuma cair. Só que a experiência do último concurso lá, caiu um rock lá. Rock. Duas peças. Uma primeira petição é uma petição de rosto e a outra petição é propriamente dita, né? Então as pessoas falam, opa, o que é isso aqui? Recuo, não estudei. Meu amigo, são duas peças e o tempo é o mesmo. Só que, é claro, no caso do recurso, a primeira peça é uma peça de rosto. Mas você tem que fazer. E depois a petição principal, que é a valendo mesmo. As duas estão valendo, mas assim, a outra que você vai dar fundamento, né, dos fatos, direito, enfim. Então o que acontece? Você colocou a tutela de urgência, se o caso pede ou não, beleza. Colocou, tá tranquilo. O que vem agora, que é comum nesse tipo de peça, ação ordinária ou de procedimento comum, é o quê? Audiência de conciliação ou mediação. Aí você vai dizer lá, o artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Civil, você vai dizer se o autor quer, deseja ou não. Tá? Geralmente a gente coloca que deseja, né? Deseja a realização da audiência de conciliação e mediação. Beleza? Aí depois você vai abrir um tópico para as provas. Por quê? Diferentemente do mandado de segurança, na ação de procedimento comum, você, né, precisa de prova, né? Dilação probatória, né? Eu tive testemunho, se o caso citar, você vai demonstrar. Já no mandado de segurança,
a prova é pré-constituída. Não admite dilação probatória. Então, quando você abre lá o das provas, né, esse item das provas, você vai dizer, o autor pretende provar o alegado, né, por todos os meios de prova de direitos admitidos, receita de bolo que você vai ver em qualquer manual aí. Então, você tem que colocar aí das provas. Por quê? Porque se fosse mandado de segurança, não admite prova, é prova pré-estabelecida, não há dilação probatória. Mas nessa peça, sim. Por isso que você tem que colocar das provas, tá? E depois vem os pedidos. Veja, na ação de procedimento comum, você tem que se atentar para o valor da causa. Porque se ele vai dizer lá, durante tanto tempo, não sei o que, gastou tanto, de repente você tem que multiplicar os meses que ele gastou e botar no valor da causa. Por isso que eu estou falando. No mundo, depois da OAB, é uma prova que a gente vai. É uma peça que vai trabalhar normal, tranquilamente. Né? Depois da carteira da OAB, ação de procedimento comum ou ação ordinária, é o nosso dia a dia aí. Além dessas outras peças. Mas para efeito de prova é difícil cair. Então, está acostumado só a fazer o quê? Valor da causa, o artigo 29291 do Código de Processo Civil 2015, ou artigo 319, inciso 5. As pessoas costumam fazer isso, né? Só que nesse caso aqui, você tem que atentar que a ação de procedimento comum, ela geralmente vem dizendo, tá? O danos morais e tal. A peça vai te dizer ali, se é mensalidade da universidade, são 4 anos de universidade, então você tem que, ele vai te dar o valor, botou o valor ali, meu amigo, botou o valor, tu já tem que botar, não bota nem a pulga atrás da orelha, tu bota um cachorro aqui atrás da orelha aqui, pô, tá dando valor aqui, aí tu vai meter essa de valor da causa, conforme o artigo 319, inciso 5, ou então, de acordo com o artigo 291 do Código de Processo. Não, cara. Na ação de procedimento comum, tu vai colocar lá, valor da causa, se é 80 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil, enfim. Às vezes ele te dá um valor, né? Um valor X, mas você vai ter que multiplicar pelos anos, ou pelo semestre, né? Então, às vezes, ele deu aqui o valor de 10 mil, vou botar 10 mil. Não, mas peraí, cara. É 6 meses. 12 meses, aí tu vai ter que multiplicar. Entende? Então, olha só o que eu vou te dizer. Volta a falar. É uma peça tranquila, porque é no nosso dia a dia da advocacia ali, normal. Para efeito de concurso, segunda fase do AB, cara, você não elege ela como a top, né? Outro patamar, não. Você vai, tá chegando perto da prova, eu vou focar nessas aqui, né? A lei 88, aquela 9868, ADI, ADO, faz sozinha a prova, essa aqui. Ou, mandado de segurança que cai muito. Vou estudar aqui no ranking, meu amigo, não entra nessa. Entendeu? A gente aqui, pelo menos eu sempre me preocupo em alertar, em focar naquilo que dá possibilidade real de cair. Baseado em quê? No último. Na última prova da segunda fase lá. Que ninguém esperava o rock. O pessoal fica até impactado. Né? Rock não é comum. Por isso que a gente, nesse estudo compartilhado, a gente prioriza tudo, cara. Quem espera tempo bom é sertanejo. Tá? Não entra nessa, não. Tamo junto. Forte abraço.